aqui até um pouco atrasados já com o nosso vídeo sobre reprodução humana. E nós estamos na central de aprendizagem, gravando vídeos, que são aulas diferentes com os alunos. Aqui nós temos alunos do Fundamental 2, mas temos alunos do 4º e 5º ano. Então, como é o nome do nosso canal? Reforço Escolar Marcelino. Da Central de Aprendizagem. E é muito fácil achar o canal, porque você vai procurar esta marca, esse símbolo que lembra um cérebro. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre reprodução humana. E aí eu trouxe esse boneco que traz alguns órgãos que são as vísceras, para que o aluno aprenda a localização, ou seja, a anatomia. E aí eu vou tirar o intestino grosso e delgado, o estômago, eu vou tirar o fígado para mostrar a vocês que aqui na cintura pélvica, ou seja, tem o tórax, o abdômen e a cintura pélvica estão a bexiga, os órgãos reprodutores, como por exemplo o útero, os ovários, no caso da mulher. No caso do homem, a próstata, a vesícula seminal, que são órgãos internos que servem para a reprodução. Mas antes da gente falar propriamente dito da reprodução e os cuidados que nós devemos ter à medida que a gente vai sair da adolescência para a vida adulta, eu quero dizer ou perguntar o que é reprodução. Todo ser vivo se reproduz, não é verdade? Sim ou não? Sim. Claro, por quê? Porque se ele não se reproduzir, ele é o quê? Extinto. Extinto, muito bem, Noah. Então a extinção acontece quando o animal não tem mais condições de se reproduzir. E por que essas condições não existem mais? Porque o clima prejudicou, como está acontecendo agora, muito calor em muitas regiões, os animais estão morrendo e não estão se reproduzindo. Mas também as plantas, porque a floração é o processo do início da reprodução, que é colocar a flor, abrir a flor. A flor é o aparelho reprodutor da planta. Então existem plantas que não estão florando por causa do calor. Se ela não flora, ela não se reproduz. Assim também os animais. Então, a variação climática é um dos fatores para não acontecer a reprodução. Se o animal está bem adaptado ao ambiente, ele se reproduz legal. Quando a taxa de reprodução cai, é porque tem algo errado no ambiente, consequentemente algo errado com aquela espécie. E isso também acontece com a espécie humana, só que de forma diferente. Tá? Então, reprodução é o quê? É um processo biológico que garante o quê? A perpetuação da espécie, ou seja, a continuidade da espécie. Existem dois tipos básicos de reprodução: assexuada e sexuada. No caso do ser humano, a reprodução é o quê? Sexuada. Sexuada não quer dizer presença de sexo, como tem algumas pessoas que pensam, porque a palavra lembra. Sexuada na biologia, que é o caso aqui da nossa aula, quer dizer presença do gameta, ou seja, a célula masculina e a célula feminina, que vão se unir e formar uma terceira célula, que é a célula do próximo ser vivo. Ou seja, é a primeira célula do novo ser vivo. A união desta com esta, ou seja, da masculina com a feminina. Então vamos lá, qual é a célula reprodutora masculina? Espermatozoide. Qual é a célula reprodutora feminina? O óvulo, que na verdade o nome correto é ovócito. Quando o óvulo, ou ovócito, se une com o espermatozoide, vai gerar uma terceira célula, que é a primeira do corpo do novo ser vivo. Ou seja, a nossa primeira célula foi a célula chamada célula ovo, ou zigoto, que veio da união de quem? Ou do quê? Do espermatozoide e do óvulo. A nossa reprodução é o quê? Sexuada ou assexuada? Sexuada. Sexuada, muito bem. Então vamos falar do aparelho reprodutor masculino e feminino. Aqui, como nós temos crianças e adolescentes, os aparelhos reprodutores de vocês, feminino, masculino, feminino e assim por diante, estão em processo de amadurecimento. Ele ainda não funciona. O aparelho reprodutor da maioria das pessoas aqui ainda não funciona. O que quer dizer funcionar nesse caso? Gerar descendentes. Não funciona. O aparelho masculino está começando
que a criança não produz. A criança menino. E a menina, né, quando ela ainda não é mulher, ela ainda não amadurece os seus óvulos ou ovócitos. Então ela é verdadeiramente uma menina e o outro menino. Quando amadurece, deixa de ser menina e vira o quê? Mulher. E ele passa a ser de menino para ser homem. Aí eles são capazes de gerar novos filhos, ou seja, descendentes, se assim quiserem. E aí a gente entra em outro papo interessante sobre reprodução. Que quando você se torna homem e mulher, não significa apenas as mudanças do corpo, que são várias, que vocês já até perceberam algumas mudanças no corpo de vocês já, né? Deixando de ter aquele corpo de menina, já corpo de mulher. Deixando de ter corpo de menina e começando a ter corpo de homem. As mudanças acontecem. Então, a maioria aqui está na puberdade e na adolescência. Daqui a pouco serão adultos. Mas o legal disso, dessa transformação, é você amadurecer aqui também, ó, o emocional. Ou seja, eu estou virando mulher, mas será que eu penso como uma pessoa responsável? Eu estou virando homem, será que eu penso como um homem responsável? Não. O que quer dizer responsável? Que é capaz de escolher as atitudes que vão me fazer bem e dizer não para as atitudes que vão me fazer mal. Isso é ser adulto. Saber escolher os amigos, saber que é importante estudar para se tornar um bom profissional, saber escolher mais na frente um bom namorado ou namorada, quando for casar, fazer uma boa escolha, se tornar independente financeiramente. Tudo isso é virar adulto. E junto com isso vem o quê? A geração de filhos, que é onde vai funcionar o aparelho reprodutor. E falando em reprodução, eu quero falar dos cuidados com o aparelho reprodutor, já na idade de vocês. Nós temos crianças aqui do 4º ano, como é o caso do Vinícius, né? Nós temos do 5º, como é o caso do Noah, do 4º, como é o caso da Raíssa, do 4º, do 6º, 7º, 8º e 9º. De qualquer forma, a coisa mais importante é você conhecer o seu corpo. Não tem que ter vergonha do corpo. Tem que saber que o corpo é seu e que você tem que cuidar dele para que ele dure o máximo de tempo possível. Tomara 100 anos, tomara 120 anos. Mas ele só vai durar esse tempo todo se você cuidar dele. Cuidar significa primeiro se alimentar bem, depois a higiene. Vamos falar da higiene do sistema reprodutor masculino e feminino. A higiene está na hora do banho. Então vocês têm que, mesmo parece que é bobagem, mas não é. Saber tomar banho é importante. Como lavar os órgãos genitais, né? Como higienizar. Como vestir uma roupa que não seja tão quente para não prejudicar o funcionamento do aparelho reprodutor, tanto masculino como feminino. A menina, né, nós temos aqui algumas que já menstruam, que já são mocinhas, muito cuidado com a higiene do corpo na época da menstruação. A higiene, a troca do absorvente, a escolha do absorvente correto, tá? E uma coisa importante que eu quero abrir aqui um parêntese para os meninos, é o respeito às meninas. A gente, às vezes, eu como professora de biologia, que fui por muitos anos, encontrei algumas situações desagradáveis. Às vezes as meninas menstruavam, e como são crianças, meninas ainda, aconteciam alguns episódios e os meninos, riam, porque a roupa da menina tinha ficado suja, ou porque ela precisava ir ao banheiro na hora da aula. Então essa risada do menino mostra imaturidade, mostra infantilidade, mas também mostra falta de respeito com o corpo da mulher. Mulher que é sua mãe, sua avó, pode ser sua irmã, e mais tarde será sua namorada e sua esposa. E mais tarde ainda uma filha sua. Pensando nisso, você passa a respeitar as outras mulheres. Voltando à questão da higiene. Olha, a higiene começa com a boca e com o beijo. Vocês sabiam que a cárie, cárie dentária, é uma doença infecto-contagiosa?
Ou seja, você pega a cárie compartilhando talheres, compartilhando copos e compartilhando o beijo, é claro. Então eu dizia muito para as minhas alunas e alunos, quando você for beijar alguém, pergunte se ele escovou os dentes. Claro que numa festa, numa balada, né, fica meio assim esquisito. Mas o correto é a gente conhecer a pessoa antes de namorar. Saber se ele tem bons hábitos de higiene. Se é uma pessoa que frequenta o médico. Se é uma pessoa que cuida do seu corpo. E mais tarde, quando vocês ficarem adultos, né, o cuidado com o sistema reprodutor vai além da higiene. Né? Vai com os cuidados com as doenças que são contraídas nas relações sexuais. Por exemplo, a gente já viu aqui em tarefa das alunas do 6º, 7º, 8º. Né? Doenças que antes eram chamadas de DSTs, doenças transmitidas sexualmente. Hoje são chamadas de quê? Infecções transmitidas sexualmente. Sexualmente pode ser apenas por um beijo e pode ser por uma relação sexual. Então, relação sexual não é nada esquisito, estranho ou extraordinário. É algo que vai acontecer na vida de vocês, se vocês quiserem. E caso vocês queiram, vocês têm que conhecer. Por isso é importante falar sobre o assunto. Às vezes dá uma certa timidez, um constrangimento, mas a relação sexual vai fazer parte da vida de vocês como as outras coisas. Por exemplo, a gente se alimenta por necessidade, a gente bebe água por necessidade, a gente faz atividade física porque o corpo precisa, a gente lê porque o cérebro precisa ser exercitado. E a relação sexual vai fazer parte da vida de vocês, principalmente quando vocês tiverem um amor, um parceiro, um esposo, uma esposa, quando vocês desejarem filhos. Só que aí o cuidado tem que ser muito grande. Então, o uso de preservativos, como a camisinha, sabia que tem camisinhas masculinas e femininas? Sabia que existem exames que detectam determinadas doenças e você pode pedir ao seu parceiro ou parceira, antes de iniciar a vida sexual com ele, olha, eu gostaria de ver o seu teste de AIDS, eu gostaria de ver o seu teste para sífilis, eu gostaria de... e assim por diante. Porque você precisa saber se aquela pessoa que você vai se relacionar, se ela é saudável, se ela merece o seu carinho, sua atenção e o seu amor. Por isso estudar é muito importante, porque você vai saber perguntar, vai saber conhecer uma pessoa quando está doente. Tá? O assunto de hoje é reprodução humana, não para a gente entrar em detalhes do aparelho reprodutor. Por exemplo, qual a função do epidídimo, qual a função do testículo, qual a função do ovário. Não, isso é meio que monótono e você vai aprender isso no livro. O assunto de hoje é chamar a atenção para o respeito com o próprio corpo, o respeito com o outro e você começar a pensar a respeito da sua saúde sexual. Porque vocês estão virando mocinhas e rapazes. Vai ter a primeira namorada, o primeiro namorado e tem que saber escolher. Por quê? Por causa da sua saúde. Saúde física, mas também saúde emocional e psicológica. Tá combinado isso? Então o aparelho reprodutor humano, assim como o aparelho de outros animais, tem a finalidade de gerar filhos. É claro, gerar descendentes. Mas no caso da espécie humana, não somente para isso, para dar alegria ao casal, para dar prazer ao casal. Mas esse prazer só vai acontecer se você confiar na outra pessoa. Se você tiver um diálogo e não somente sexo. Se você tiver confiança e não somente sexo. Se você tiver companheirismo, que esse é o principal fator de duas pessoas estarem juntas, se ajudar, conversar, confiar e serem felizes. Isso ficou claro para vocês? Benício, que é o nosso cameraman, dá uma filmada nos nossos queridos alunos, só para mostrar quem são. Vendo aí, olha o Ícaro, nosso aluno novato, seja bem-vindo, ele ficou bem de perto. E aí nós temos, vai chegar o Noah, cadê o Noah? Noah, Raíssa. Tá bom, já pegou o Noah, vira, Benício. E nós aqui. Então vamos dar tchau, pedir para vocês irem lá no nosso canal, ouvir o nosso áudio, dar um like, né, e valorizar o nosso trabalho. Tchau, tchau e um beijo, até a próxima.